Nesta edição do PB Desporto, iremos destacar a vitória do Flamengo na estreia do torneio intercontinental, o Mundial de Clubes, disputado já há vários anos. O Flamengo derrotando a equipe do Cruz Azul do México por 2-1, e Antônio Manuel Góes vai abordar esta partida, como ele viu a estreia do Flamengo, que agora vai pegar a equipe do Pirâmides do Egito no próximo sábado. Enquanto isso, o Fernando César vai chegar falando do primeiro jogo de uma das semifinais da Copa do Brasil, vitória do Corinthians diante do favorito, apontado como favorito Cruzeiro, jogando em Minas Gerais, jogando no Mineirão e derrotando a equipe azul por 1-0. Também informações aqui da vitória do Benfica pela Champions League. O Benfica, que vinha muito mal, está numa situação muito complicada ainda, sonhando com a classificação, mas derrotou o campeão italiano, o Napoli, jogando no Estádio da Luz, jogando em seus domínios. Tudo isso, não saia daí, porque é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição do PB Desporto nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, edição essa que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Mas eu vou começar essa edição do PB Desporto indo até o Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes. O Flamengo encontrando um adversário difícil, um adversário que propôs o jogo, a equipe mexicana do Cruz Azul, mas o Flamengo conseguiu superar essa primeira partida e avançar para a semifinal, o próximo jogo diante do Pirâmides do Egito. Como é que você viu essa partida? Flamengo vencendo por 2-1, Antônio Manuel. O Flamengo passou pelo primeiro desafio na Copa Intercontinental de Clubes da FIFA no Catar. Os campeões da Libertadores e do Brasileirão, comandados por Felipe Luiz, derrotaram o mexicano Cruz Azul por 2-1 nesta quarta-feira 10 no estádio Ahmad Bin Ali, em Doha, garantindo o troféu Derby das Américas, mais 5,5 milhões de reais e a passagem às semifinais do torneio, em cuja fase enfrentarão o Pirâmides do Egito nesse sábado 13, também às 14h de Brasília. O vencedor, que levará o troféu Challenger, mais 10 milhões de reais, decidirá a competição na quarta-feira 17 diante do Paris Saint-Germain, ganhador da última Champions League. O jogo dessa quarta-feira teve um primeiro tempo com muitos erros técnicos de ambos os lados, que, por sinal, proporcionaram a igualdade no placar. O Cruz Azul buscou de saída manter a posse de bola, para evitar transições rápidas do Flamengo, com trocas de passe no campo de defesa, sem, entretanto, ameaçar o adversário
até o erro fatal na reposição de seu zagueiro, que deixou a bola para Arrascaeta aos 14 minutos dentro da área fazer 1-0. Mas o Flamengo não conseguiu se impor daí em diante, por conta de desconectar do meio-campo, e aos poucos o time dirigido pelo argentino Nicolás Larcamón evoluiu em frequentes ações ofensivas, numa das quais, em erro da retaguarda rubro-negra, o empate mexicano enfim saiu a partir de um erro rubro-negro aos 43 minutos, atrapalhada de Pulgar e Carrascal, bem aproveitada por Jorge Sánchez, que emendou de bate-pronto sem defesa para Agustín Rossi. Na segunda etapa, equilíbrio nos primeiros minutos, com um jogo ainda mais franco e oportunidades de finalização para os dois lados. Todavia, Felipe Luiz encontrou em seu banco de reservas o caminho para mudar o panorama do confronto. Com efeito, Everton Cebolinha, Plata, Saúl, De La Cruz e Luiz Araújo foram decisivos para pressionar o Cruz Azul em seu campo defensivo. E numa dessas estocadas, em lance bem articulado com Cebolinha e Bruno Henrique, Arrascaeta, sempre ele, finalizou por cobertura para as redes mexicanas, apesar do esforço do zagueiro Piovi para interceptar o arremate do uruguaio. Daí em diante, o Cruz Azul ficou sem reação, com esporádicos avanços ao campo defensivo do Flamengo, que ainda teve chances concretas de ampliar o marcador, uma em cabeceio de Léo Ortiz e outra em chute de Luiz Araújo. Detalhe sobre Arrascaeta. Em 2025, ele já participou de 62 jogos, 25 gols e 18 assistências, numa fase realmente esplendorosa. Próximo adversário do Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental, o Pirâmides do Egito. Foi fundado em 2008, mas detém, nesse curto espaço de vida, apreciável cartel de conquistas nacionais e continentais, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes. O Flamengo agora encarando a equipe egípcia do Pirâmides no próximo sábado, como se bem relatou, após esse confronto, essa vitória 2-1 no Cruz Azul do México. Mas o assunto agora é a Copa do Brasil, porque tivemos na noite da última quarta-feira, dia 10, o primeiro jogo de uma das semifinais. Em BH, no Mineirão, o Cruzeiro, apontado como favorito, foi derrotado pelo Corinthians com gol do Memphis Depay. O holandês fazendo gol da equipe do Corinthians, que agora tem uma vantagem para o jogo da volta do empate, para chegar até a final, que vai enfrentar, o vencedor, quem passar vai enfrentar Vasco ou Fluminense, primeiro jogo da noite desta quinta-feira, hein, Fernando? Um abraço! Olá, Júnior, olá, meus amigos que acompanham o futebol. Foi uma quarta-feira, eu diria uma super quarta, com futebol que realmente nos abasteceu com bons jogos, a começar, claro, com a estreia do Flamengo nesta edição de 2025, passando pela equipe do Cruz Azul do México, pelo placar de 2-1, pelo torneio intercontinental no Catar. Tivemos um bom jogo pela Champions, entre Real Madrid 1, Manchester City 2, com mais uma vez a estrela do Haaland brilhando nesse compromisso, mas o jogo também bastante aguardado foi esse encontro de ida pela semifinal pela Copa do Brasil, um dos jogos, porque o outro será disputado nesta quinta-feira no Clássico Carioca entre Vasco e Fluminense. Mas o jogo no Mineirão, tão aguardado, e pelo fato de jogar em casa, com o Mineirão lotado, um público
superior a 59 mil torcedores. A torcida do Trem Azul, como é conhecido, no caso o Cruzeiro, realmente, ou cabuloso, como queiram, esperava um comportamento melhor. Méritos para o Dorival Júnior, que soube armar uma boa estratégia tática, contou, claro, com o brilho do Depay, né? O Memphis Depay, que inclusive foi o autor do único jogo, um gol, acima de tudo, de qualidade e muito mais pelo oportunismo, porque ele tentou primeiro um cabeceio, não saiu com a força que ele esperava, e aí ele complementou com o pé, colocando a bola na rede, e que dá essa vantagem importante para a equipe do Corinthians para o jogo de volta, marcado agora para domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena, sob o comando, garantia de que o Corinthians vai avançar? É lógico que não, porque apenas um gol de vantagem não pode decretar uma vantagem muito grande para a equipe do Corinthians, porque o Cruzeiro demonstrou ao longo do Campeonato Brasileiro, que terminou agora há poucos dias, que é um time que também sabe jogar fora de casa. Nesse compromisso no Mineirão, a equipe do Corinthians se portou muito bem, principalmente no primeiro tempo, e quando a equipe do Cruzeiro, correndo atrás de pelo menos um empate no segundo tempo, teve muito mais domínio, posse de bola, mas não teve a competência necessária para finalização. Claro que a vitória para a equipe do Corinthians o coloca numa vantagem realmente muito boa, porque é como uma corrida de 100 metros, Júnior, e você, que é um corredor nato, quem larga numa corrida de 100 metros, que é a prova mais rápida do atletismo, quem larga com alguns metros na frente, claro que tem aí uma grande vantagem. E nesse momento, quem largou nesses metros adiantados foi a equipe do Corinthians, que agora a gente espera o que o Dorival vai preparar para evitar aí uma surpresa maior. Lembrando que a equipe do Cruzeiro agora precisa, para se classificar de forma direta, uma vantagem de 2 gols. Se tiver uma vantagem de 1 gol, a decisão daí, nesse domingo, iria para os pênaltis para saber quem vai enfrentar o vencedor de Vasco e Fluminense, que é outro grande jogo, outra grande pedida programada para essa quinta-feira, Júnior. Pois é, meu caro Fernando César, você destacando, aliás, você citou bem o exemplo aí da corrida, né? Eu entendo desse métier, né? Entendo um pouquinho, né, dessa vantagem numa prova de 100 metros, né? Se o corredor tem uma vantagem mínima ali, no 100 metros, ela é crucial nos 100 metros, numa prova tão rápida, a mais rápida do atletismo mundial, né? E o Corinthians, sem dúvida alguma, com essa vantagem 1-0, vai jogar em casa, fez o primeiro tempo realmente muito bom. O Corinthians é um time que tem suas limitações, todo mundo sabe disso, mas tem bons jogadores, e o Depay, o Memphis, quando quer jogar, né, quando ele quer jogar, ele é muito importante para o time. E agora o jogo da volta, né, Corinthians e Cruzeiro, jogo agora na Arena Corinthians, e hoje teremos a outra semifinal, Vasco recebendo o Corinthians. A gente vai passar todas essas informações desse jogo amanhã, sexta-feira, na nossa resenha da bola. Mas agora você citou também a vitória aí do City, jogando fora de casa com o Real, 2-1, e
a gente vai destacar aqui os principais jogos, alguns dos principais jogos dessa rodada, começando pelo Benfica, a equipe aqui de Portugal, um dos maiores do futebol português, do futebol europeu, vencendo 2-0 o Napoli, o campeão italiano. O Benfica que vem mal na competição, conseguiu ontem apenas a sua segunda vitória, chegou aos 6 pontos, vai encarar no próximo ano agora dos jogos, 2026, a Juventus fora de casa da Itália e o Real Madrid em casa. Simplesmente 2 adversários desse porte, desse nível, desse quilate. E nesse momento o Benfica está 1 ponto atrás das equipes que estariam apuradas para seguir adiante na Champions, justamente o Napoli e a equipe do Copenhague. Então não adianta, mas pelo menos tem chance, vai ter que encarar, vai ter que fazer o seu melhor, muito melhor, para ultrapassar Juventus e Real Madrid, pelo menos conseguir aí 4 pontos e tentar avançar a próxima fase da competição. Outro jogo importante, além do que você falou, o City ganhando 2-1 de virada, o Real saiu na frente, gol do Rodrigo aos 28, aos 35 o Riley empatou, aos 43 o Haaland, numa grande atuação, fez o segundo gol e em apenas 8 minutos o City virou. Outro jogo importante foi o Arsenal jogando fora de casa na Bélgica, não tomou conhecimento do Bruges e venceu por 3-0. A gente vai falar mais da Champions na edição da nossa Resenha da Bola nesta sexta-feira com Antônio Manuel Góes, você, meu caro Fernando, e o Robinson Lessa. Mas esta edição do PB Esporte teve o oferecimento da Agóis Esporte. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e confere o vasto material de camisas. A todos um abraço e até a próxima!